27 minutos. Ela vai falar sobre o que mesmo? Peraí, gente. Já pessoal magia. E magia do amor. Seja bem-vinda. Gratidão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para quem me conhece, realmente eu trabalho com magia e eu comecei a fazer um canal no YouTube trabalhando com a magia das cartas. Gente, eu não fiz slide, tá? Eu vim aqui, eu trouxe só o meu gogó para falar com vocês, porque, enfim, eu não sei mexer direito no computador, apesar de trabalhar com o YouTube. Eu faço o básico e olhe lá. E eu comecei trabalhando com a magia dentro das lâminas. O que é magia, afinal de contas? A gente faz magia o tempo todo. Todo mundo faz magia o tempo todo, em muitos momentos, em muitos aspectos. A magia, na verdade, apaga um pouquinho aquela história, aquele lado hollywoodiano, aquele lado Harry Potter. É legal? É. Tem algumas magias de impacto, realmente existem. Por exemplo, levantar salamandra, gente, para quem, né, você acende o fogo ali, né, no caldeirão, você levanta a salamandra, você vê o fogo levantar. Tem algumas magiazinhas assim, mas de um modo geral, a força do teu pensamento é o que realmente move as coisas. E a gente tem alguns elementos para ajudar a gente a fazer magia, né? Como, por exemplo, as lâminas. Por quê? As lâminas, na verdade, elas trazem símbolos. É simbologia. A magia você consegue fazer só com a força do seu pensamento. Consegue. Mas se você tem, às vezes, alguns símbolos para usar dentro daquilo, isso facilita o canal da magia. Por exemplo, aqui é a lâmina do cavaleiro. Todo mundo sabe que a lâmina do cavaleiro é uma lâmina de movimento, é uma lâmina de ação, é uma lâmina de iniciativa. Meu, você está com a tua vida completamente parada, vamos supor, na vida profissional. Você tem como movimentar isso usando a lâmina do cavaleiro e alguns outros elementos, certo? Isso todas as lâminas, todas as cartas. Eu vou falar hoje, na verdade, sobre a lâmina 11. Que é a lâmina do chicote. Pra mim, vou entrar já na parte do amor, tá, gente? Mas pra mim, a lâmina do chicote, até para as minhas alunas, né, para os meus alunos que também dou aula, eu costumo falar que é a carta do preto velho. Alguém aqui é de Umbanda, de Candomblé, ou já foi? Imagina! Aqui é todo mundo de Boacumba, de Macumba também, Boacumba e Macumba. Por que a lâmina do preto velho? Pra mim, na minha opinião, aqui no meu deck, esse daqui é o meu deck, tá, gente? Era uma linda, hein? Feito pelo José Fernando Fefo. Pra mim, essa é a lâmina do preto velho, porque é uma carta que ela, além de ter o lance da repetição, é uma carta que ela fala muito de aprendizado. Nas minhas aulas eu até pergunto para as meninas, vocês acham que é uma lâmina positiva ou negativa? Por quê? É uma carta que ela fala de aprendizado, mas aquele aprendizado que realmente te fez crescer de alguma maneira. Quando você passa alguma situação na sua vida que dói, mas pensa naquela coisa que dói de verdade, que dói lá no fundo, mas que de alguma maneira você saiu mais forte, você saiu mais poderoso, você saiu mais empoderado de si daquela situação. Vou dar um exemplo meu, tá? Particular. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 8 anos, né? Minha mãe ficou doente quando eu tinha 7, com câncer. Com 8 anos, ela acabou desencarnando. Eu fui obrigada a crescer, eu fui obrigada a aprender a cuidar de mim, em muitos aspectos, porque meu pai também acabou entrando em depressão, enfim, né, teve uma série de coisas aí. Foi um sofrimento, foi uma dor que eu preferia não ter passado. Entretanto, foi uma dor que me fez crescer e que me tornou mais forte de alguma maneira. Então a carta do chicote, ela vai falar de uma dor e de um sofrimento, mas não só pela dor, não só pelo sofrimento. É um sofrimento que dói de verdade, mas que te torna uma pessoa melhor porque ela traz um aprendizado. Por isso que eu falo que é a carta dos pretos velhos. Gente, dentro das linhas de trabalho aí que a gente tem dentro da Umbanda, do Candomblé, dentro da nação aqui brasileira, né? Qual que é a linha que traz essa questão de sofrimento, porque é um povo muito sofrido, mas é um povo extremamente sábio. São os pretos velhos.
E aí a gente tem algumas situações na nossa vida, né? Quando a gente traz isso para o amor, sabe aquele cliente, aquele consulente que senta na nossa frente, ou até a gente mesmo em muitos aspectos, que fala assim, nossa, Tita, eu não sei o que acontece comigo, porque todo relacionamento que eu arrumo, toda pessoa que eu encontro, eu acabo tendo sempre o mesmo problema, eu acabo tendo, ou eu sou traída, né, pessoas que vêm aí numa frequência o tempo todo de serem traídas, pessoas que vêm numa frequência de, eu tenho dedo podre, né, para arrumar namorado, para arrumar um relacionamento, para arrumar às vezes até amizade, né, eu tenho dedo podre. Essas pessoas, normalmente, elas estão continuando um padrão, é o lancezinho do chicote, né, é a repetição. Então, assim, o chicote, por isso que eu falo, é uma carta positiva ou uma carta negativa? Porque ela fala de crescimento, ela fala de aprendizado, ela fala de você se apoderar de si mesmo. Mas ela traz também essa questão do sofrimento. Você está sofrendo, mas você vai crescer. E aí, é positivo ou é negativo? Né? Então, é uma carta que normalmente fica meio assim, pra mim, eu vejo meio que de uma maneira negativa. Por quê? Porque muitas vezes é um sofrimento, por mais que eu tenha ficado mais forte, é um sofrimento que eu preferia não ter passado. É uma situação que eu preferia não ter passado. E aí, a gente tem a questão da repetição e as pessoas que vêm trazendo relacionamentos de um modo geral que se repetem na vida delas e elas não sabem por quê. Porque muitas vezes elas estão ainda nessa fase de... Tem alguma coisa que você ainda não aprendeu. Existe alguma situação que você precisa aprender, que você precisa superar. O chicote, ele fala assim, você vai aprender de um jeito ou de outro. Enquanto você não aprende, a situação não para de se repetir na sua vida, em muitos aspectos, em muitos momentos. E aí a gente tem... Essa daqui é uma carta que ela fala também sobre a questão mágica, né? É uma das cartas, porque eu uso essa carta e eu uso a carta 32 também. Porque a carta 32, que é a carta da lua, ela também fala de intuição, né? Ela fala da questão da emoção, muito intuição. Então eu uso essas duas cartas como sendo cartas que representam a magia dentro do baralho cigano. Mas essa carta aqui, ela fala, quando é magia, quando é uma pergunta específica, sabe aquelas perguntas, tem magia feita pra mim? Tem. E no caso do chicote, é uma magia negativa. Por quê? Porque ela traz essa questão do sofrimento. É uma magia negativa que de alguma maneira vai fazer você crescer, porque de um jeito ou de outro você vai aprender alguma coisa, por mais que seja através de uma situação ruim, mas é uma magia negativa. A perguntinha, tem magia pra mim? Tem, e é negativo, tá? A gente trabalha, aliás, desculpa, gente, essa carta aqui, quando a gente fala a respeito, por exemplo, tá, pensem numa situação onde a gente tem, às vezes, alguns sofrimentos que acontecem na vida da gente, que quando a gente é muito novo, aqui como a maioria das pessoas são espiritualistas, não digo nem espírita, né, mas espiritualizados, espiritualistas, tem muito essa questão da lei de ação e reação. O chicote traz muito isso de ação e reação também, né? Que é a repetição, ou seja, você continuar repetindo o movimento, você vai continuar tendo a mesma reação de volta. Sempre, né? Agora aí quando a gente traz questões, vou usar o meu exemplo de novo. Quando eu perdi a minha mãe, eu tinha 8 anos. Tem a questão, vou entrar na parte do amor, mas o amor de um modo geral, não só o amor sentimental, só o amor de relacionamento. Por que uma criança, por exemplo, muitas vezes é privada dessa questão do amor? E aí o primeiro amor, que é o amor dentro da família, que é às vezes a não aceitação, que é muitas vezes você é diferente, então você também não serve para esta família, não serve para esse... Gente, quantas famílias não excluem as pessoas que são diferentes? Eu fui excluída em muitos aspectos porque eu venho de uma família extremamente católica, estudei em colégio de freira e eu era esquisita, a estranha. Minha mãe, às vezes, mesmo de pequena, ela fala assim, quieta, não fala isso para os outros, você está doida. Né? E várias outras situações. Então, por que esta é uma carta que fala também sobre magia? Ela é uma carta que fala também, muitas vezes, sobre vidas passadas e situações passadas que a gente traz vivendo nesta encarnação também.
Por quê? Não é só a questão do você fez alguma coisa errada na vida anterior e você está colhendo agora. Não é só isso, tá? É a questão do muitas vezes assim, você vem muitas vezes com uma missão de provar ou mostrar para as pessoas de que elas também são capazes de conseguir superar alguma situação ou de conseguir superar alguma coisa. Ó céus, ó vida, por que isso acontece comigo? Por que essa tragédia aconteceu comigo? Por que né? Por que foi isso? Por que foi aquilo? É porque eu fiz alguma coisa errada na vida passada e agora eu estou sendo, né, chicoteado? Em alguns momentos em alguns casos sim, não todos, né? Não em todos os momentos. Muitas vezes isso acontece porque é uma maneira de você incentivar outras pessoas a se superarem em muitos aspectos, em muitos momentos. Então você tem essa situação. Por que muitas vezes a gente fica aí a gente vem em uma família ou vem dentro aí de um círculo onde o amor não se faz, né? A gente tem muitas vezes a representação aqui da lâmina do chicote. E por que a gente traz isso muitas vezes para a vida? Porque a gente acaba repetindo padrões de comportamento, inclusive na parte de constelação sistêmica, né? Você passa a reproduzir o lance do chicote. Você vai reproduzindo e reproduzindo situações, padrões de comportamento dentro da sua vida, mesmo depois de adulto, e aí você vem com aquelas perguntinhas, às vezes, pro cartomante que está te atendendo. Por que eu não consigo ser feliz no amor? Por que eu não consigo ter uma pessoa que realmente vai ser companheira? Por que eu não consigo? Porque você continua repetindo o mesmo padrão. Você continua fazendo a mesma coisa. A carta do chicote, ela traz a questão da repetição, ela traz a questão do sofrimento, e dentro da magia, ela também vai falar de uma magia que vai te fazer algo negativo, mas que de alguma maneira você vai tirar uma situação positiva desta situação, seja ela qual for que você estiver vivendo, tá? A gente, assim, não só essa carta, todas as cartas do baralho cigano, a gente consegue fazer magias com ela. A gente consegue trazer aí a energia do simbolismo. Esta carta aqui especificamente, na verdade eu uso ela mais para eliminar energias negativas, né? Eu uso ela mais para tirar energias negativas que estão te atrapalhando de alguma maneira de ter o crescimento que você quer. Porque existe maneira também de a gente ter o entendimento para poder ter a aprendizagem que a gente precisa, né? O aprendizado que a gente precisa sem necessariamente ter tanto sofrimento. Mas a gente é cabeça dura, né, gente? Nós somos muito cabeças duras. A gente acaba querendo aí, muitas vezes, abraçar o mundo ou enxergar só o defeito no outro. A gente enxerga só a situação do outro. A gente não olha pra gente mesmo. A gente não olha para o que a gente está fazendo. Sabe aquelas pérolazinhas de Facebook, né? Não faça, você tem uma situação, você vive, presta atenção no que você está emanando para o universo, porque é isso que você vai receber de volta. É isso que você vai ter de volta, sempre, o tempo todo. Quem aqui nunca atendeu um consulente, quem aqui nunca atendeu uma pessoa que de repente sentou, né, na sua frente e falou assim, mas ele não vai voltar? Ela não vai voltar? Porque homem também, né? O povo fala assim, não, é só a mulher que joga carta? Não. Tenho muito cliente homem e que muitas vezes me mandam inclusive e-mail com o nome da namorada, mas eu queria tanto que ela voltasse pra mim, mas eu queria tanto que ela fizesse alguma coisa, que me ligasse, que me procurasse. Essa é uma carta que a Lívia fala assim, escuta, realmente é uma pessoa que está sofrendo, não é mentira esse sofrimento dele não, mas quantas outras vezes não passou por essa situação e continua repetindo o mesmo padrão, sempre o mesmo padrão. Essa carta, gente, para mim é uma carta muito especial, né? Que nem eu falei, nas minhas aulas ela causa um pouquinho de polêmica aí sobre ser positiva ou ser negativa. Quando a gente traz essa carta para dentro da magia, é uma carta meio complicada porque ela pode ser meio dual também. Da mesma maneira, eu sempre ensino para você eliminar energias negativas. Mas como tudo na nossa vida,
energeticamente, inclusive, existe a dualidade. Nós conseguimos trabalhar com todas as cartas aqui do baralho cigano, na verdade, tanto no polo positivo quanto no polo negativo. Uma coisa que eu gosto muito da magia, que eu sou apaixonada, é o fato de você poder ter autonomia sobre o que você vai fazer e como você vai fazer. É diferente de quem vai, não sei, vai na igreja, no centro, no culto, não importa qual seja. Porque você tem uma outra pessoa a qual você vai se reportar ou a quem você vai pedir alguma coisa. Você vai muitas vezes lá no padre e você fala, ai padre, eu preciso disso, me ajuda, o que eu faço, onde eu vou. Ai minha filha, olha, faz a novena tal, faz a intenção, acende vela. Aí você vai lá no Pai de Santo também, você vai conversar com o guia. Você tem sempre uma outra pessoa que vai te dar um certo direcionamento. E se você fizer alguma coisa errada, a culpa não é tua. A culpa é do padre que me mandou fazer. A culpa é do Pai de Santo, a culpa é do pastor. A culpa é sempre do outro que me mandou fazer algo. Quando a gente fala de magia, não. Olha o chicote ali. Quando a gente fala de magia, você é responsável por você. Você é responsável pelo que você faz. E você é responsável em ter de volta aquela resposta do universo. Você se torna responsável. Você, até, cadê a Cláudia? A Cláudia, ela tinha falado na live ontem que é o lance de você pegar o chicote, você assumir o chicote da sua vida. Você deixa muita... Ai, aqui! Ontem na live, aliás, quem não assistiu, assistam, por favor. Ela falou uma coisa linda, que é realmente, ó, muitas vezes o seu chicote você dá na mão do outro, né? Para que o outro te chicoteie e diga para você o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer. A partir do momento que você assume o chicote, que você fala, não, é meu, aí você não tem mais ninguém para dar a culpa, né? Para colocar a culpa. Então presta atenção no que você está fazendo, no que você está repetindo, quais os padrões que você está repetindo, porque é isso que você está tendo de volta. Eu não consigo arrumar um namorado decente, um namorado que preste. O que é que você está fazendo para atrair esse tipo de pessoa na sua vida? Isso seja tanto em relação a padrão de comportamento, como em relação a padrão energético mesmo. O padrão energético, muitas vezes você se comporta de uma maneira, sendo que você quer outra coisa. Um exemplo, gente, o clássico, né? Vamos pegar os estereótipos. Hoje em dia a gente assim, né? A sociedade colocou pra gente que a mulher, ela precisa se comportar, ela precisa sentar de perninha fechada, ela precisa, né, andar com roupinha comprida, não pode andar com roupa curta, não pode 1 milhão de coisas. Por que não pode? Porque é feio. Quem diz que é feio? A sociedade. Então, muitas vezes, você acaba tendo um comportamento, sendo que para se encaixar aí nas regras, sendo que, na verdade, o teu espírito, o teu corpo, a tua alma quer outra coisa. Você se molda em um comportamento, ou ao contrário, uma pessoa que, de repente, é um pouquinho mais recatada, mas ela tá a fim de arrumar um namorado, ela tá a fim de arrumar alguém, e ela começa a sair com balada, pra balada, nada contra sair a balada, tá, gente? Mas vai de roupinha curta, vai assim, vai aquilo, o quê? Trabalhando essa questão da sensualidade, só que ela não tá a fim de sensualizar tanto assim. Ela é mais tradicional, mas como ela não consegue encontrar alguém dentro daquele molde, né? Não consegue encontrar dentro daquela situação, ela passa a se comportar de uma outra maneira que não é a natureza dela. Entendam que o que eu estou falando é o seguinte, é questão de natureza, tá, gente? Tem pessoas que normalmente são mais quietinhas, tem pessoas que normalmente são mais espiritadas, mas às vezes por não conseguir aquilo que você quer, você tenta se colocar num molde diferente para falar assim, bom, já que desse jeito eu não estou conseguindo, deixa eu ver se eu agir de outro, eu vou conseguir. Só que você acaba muitas vezes se agredindo. Por quê? Porque você não está de acordo com aquilo que você está vibrando. A gente está falando de energia, né? Quando a gente fala de energia, inclusive que nem na palestra dos meus colegas aqui, quando a gente fala de energia, quando a gente fala sobre o que você sente, o que você expressa, e isso não está de acordo com o que você reflete no seu exterior, porque tem que estar casadinho
casadinho, gente. Tem que estar casadinho para você estar em harmonia. Para você não ficar naquela coisa assim, o meu interior quer uma coisa, mas o meu exterior está transmitindo outra. E aí você começa também, muitas vezes, a ter o mesmo comportamento. As coisas não vão para frente, começam a não ir para frente. Você não sabe por quê, porque você está completamente perdido, porque você está completamente desnorteado em muitos momentos, mas você continua insistindo sempre no mesmo comportamento, Ai, porque a minha amiga faz, porque o meu amigo faz, porque a minha mãe quer que eu faça assim, porque meu pai quer que eu faça assado, porque seja lá o que for, né? E a gente vai tendo sempre o mesmo comportamento. Energeticamente falando, quando a gente fala dessa questão de energia, o ideal é que vocês alinhem, que é o que a Tânia fala também, né? Corpo, mente e espírito. É estarmos alinhados em corpo, mente e espírito, sempre, o tempo todo. A carta do chicote, além dessa parte de magia, como ela fala dessas energias, muitas vezes que são negativas, e fala também dessa questão do aprendizado, é uma carta que eu gosto muito de trabalhar também quando tem alguma coisa para ensinar a alguém, tá? Não só pela dor. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor uma pessoa que já está passando por uma situação meio, né, que está meio tensa. Você não pode interferir diretamente, mas às vezes alguma situação que a pessoa não está conseguindo enxergar a situação, não está conseguindo enxergar a saída, não está conseguindo aprender nada, porque a gente vai quebrando cabeça, né? Batendo cabeça. Nós temos sim como fazer magias com a carta a carta 11, a carta do chicote, justamente para, assim, a pessoa já está em um processo que é complicado. Não é que você vai colocar um processo complicado na vida da pessoa. A pessoa já está em um processo complicado. Você tem como trabalhar com a carta 11 para que ela consiga ver também as situações e tirar a parte positiva dessa lâmina, magisticamente falando, tá, gente? Porque no jogo, quando a gente vai jogar, é uma coisa. Quando a gente vai trabalhar com magia nas lâminas do baralho cigano, é outra completamente diferente. Nós temos cartas aí, deixa eu até dar um exemplo. Aqui no deck do Era Uma Vez, eu coloquei, né, no deck, tanto a carta do trevo, quanto a carta de paus e pedras. Quando eu vou dar algo que eu costumo falar, a carta do paus e pedras, ela é a visão negativa de uma situação. E a carta do trevo seria a visão positiva. Mas as duas querem dizer basicamente a mesma coisa. Bem grosseiramente, numa pergunta de sim e não, a carta do trevo ela falaria assim: sim, você vai conseguir, você vai ter sorte naquilo que você quer. A carta do paus e pedras, ela diria assim: olha, vão ter algumas dificuldades no meio do caminho, vai ser meio difícil, mas você vai conseguir também o que você quer. Ou seja, as duas cartas vão falar: você vai conseguir o que você quer. Só que uma vai focar nas dificuldades e a outra vai focar que você vai ter sorte. Mas as duas são sim, certo? Então, beleza. Magisticamente, isso muda. E muda muito. Quando eu vou trabalhar magisticamente, se eu vou trabalhar com uma lâmina do trevo, eu vou fazer, por exemplo, em lua crescente, pedindo para que seja atraído a boa sorte na minha vida. Ou eu vou fazer na lua minguante, com a lâmina do paus e pedras, pedindo para que seja eliminado da minha vida todas as dificuldades. Entende? Então, na hora de jogar é uma coisa, mas na hora de você trabalhar magisticamente, você tem que prestar muita atenção em todos os elementos que compõem a carta. Inclusive, na hora de fazer uma magia, de dar uma determinação, dependendo da lâmina que é, você precisa pedir para que seja ativado somente o polo positivo daquela lâmina. Porque senão você ativa tudo. E se você ativar tudo, por exemplo, quem sabe me dizer uma coisa positiva da cobra? Foco. Cobra. Foco, o que mais? Oi? Coragem. Sabedoria. Assertividade. Ok. Sexualidade.
né? É a carta que fala também a respeito de sexo. Ok, legal. Vou fazer uma magia com a lâmina da cobra. Você não pode fazer uma magia com a lâmina da cobra? Lógico que pode. Mas na hora de fazer a magia, vocês têm que dar a determinação específica de que vocês estão ativando as coisas positivas desta lâmina. Senão vocês ativam absolutamente tudo. E aí vocês vão ativar também a energia de traição. Vocês vão ativar também toda a energia da lâmina. E não é isso que a gente quer. Com a lâmina do chicote, é a mesma coisa. Na hora que eu vou fazer uma magia, seja ela a magia que for, volto a falar, magia com a lâmina do chicote é só uma pessoa que está passando por um processo, ela já está em um processo ruim, e mesmo assim vocês vão pedir para que ela possa ter aí uma visão, aí o aprendizado desta situação possa chegar logo, porque senão vocês deixam a situação da pessoa pior ainda do que estava. Pode falar, Rony. Para poder chegar nesse nível de fazer a magia, ela tem que aparecer na leitura, como sinalizador. Não. Existe uma outra maneira de você... Você pode simplesmente abrir o baralho e ver assim, olha, eu quero trabalhar com a carta do sol e quero trabalhar com a carta da árvore para trabalhar na minha vida a prosperidade financeira, né? O firmamento do meu negócio, por exemplo. Você pode simplesmente fazer isso. Ou, uma coisa que eu costumo fazer, não com todo mundo, tá? Com algumas clientes, poucas, porque, como diz a Lili Persinoto, magia vicia mesmo, mas a gente não pode sair fazendo para todo mundo. Por exemplo, vou fazer um jogo, vamos usar essa luz aqui. Vou fazer o Templo de Afrodite. Quem aqui conhece o Templo de Afrodite? Ok. Vou fazer o Templo de Afrodite, vou explicar rapidinho aqui. O Templo de Afrodite é assim, aqui você vê ele, ela, aqui você vê o mental, isso, letra horrível, o sentimental e o sexual. E aqui você vê a síntese, né? Falta um N aqui. Dos dois lados. Então, como ele enxerga ela, como ela enxerga ele. O que ele sente por ela, o que ela